Olá, boa noite. Mariana já está conectada. Graças a Deus, que Deus abençoe você, Mariana e família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você que vai nos assistir agora nesse tempo de live. Que Deus abençoe você que vai ver esse vídeo depois, posteriormente. Graças a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que você possa ser feliz, que você possa estar cheio da graça, da presença de Deus. Que você seja uma fonte a jorrar de águas vivas aonde quer que você esteja. Que o Senhor Jesus te acompanhe todos os dias. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção na sua família, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua parentela, na igreja. Que você seja uma bênção onde quer que você esteja. Que você possa desfrutar do melhor de Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, porque o melhor de Deus é para nós, o melhor de Deus é para os filhos de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pela fidelidade, pela bondade, por tudo que Deus tem feito por nós. Ainda que a gente não perceba, mas Deus é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, que mesmo nos mínimos e pequenos detalhes que nós não percebemos, Deus cuida de nós. Porque Ele é fiel, Ele é bom. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas, mas aquele que está em Cristo, esse está na luz. Esse está na presença do Pai. Então que possamos permanecer nessa luz de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do mundo das trevas e nos colocou no mundo da maravilhosa luz. Então você é filho da luz. E aonde você chega, as trevas têm que se dissipar. As trevas têm que sair. As trevas têm que ir embora, porque o que são as trevas? As trevas são a ausência da luz. Então, se você é luz, aonde você chega, a luz de Deus brilha através da sua vida e as trevas têm que sair. Minha mãe já se conectou, minha esposa, Milena, Mateus já estão conectados aí também. Graças a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Aonde você está aí na sua casa, nesse momento desligue televisão, desligue sua mente de outros problemas, de outras circunstâncias e fique conectado em Deus. Amém? Deus tem algo para nos dizer nessa noite. Deus vai edificar a sua vida e a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Então feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja, mesmo não sendo presencialmente, mas através dos meios de comunicação que o Senhor tem preparado para nós. Pai, obrigado pela vida de cada um que já está conectado, aqueles que não podem estar conectados conosco, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, porque alguém vai enviar para eles, que esse vídeo possa chegar como uma luz na vida dessas pessoas que precisam. As pessoas, ó Deus, que não conseguem mais ter esperança, que não conseguem mais sonhar, que não conseguem mais visualizar a vitória na vida delas. Que esse vídeo chegue, ó Deus, como uma resposta de oração. Pai, que seja uma resposta de clamor
na vida dessas pessoas e que o Senhor possa trazer vida, despertamento, Pai, que quando essas pessoas assistirem a esse vídeo e elas colocarem a fé na Tua palavra, que elas possam receber do Senhor a bênção, a vitória, o milagre, a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles precisam, que eles possam conquistar do Senhor através da fé. Pai, dai-nos uma fé viva, eficaz, uma fé poderosa no Deus que é vivo e poderoso. Em nome de Jesus, nos dá uma fé ativa, Senhor. Não uma fé passiva, uma fé que não tem atitude, que não tem ação. Pai, nos dá uma fé ativa, uma fé que nos leva a tomar a decisão certa, uma fé que nos leva para a decisão da vitória nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a passividade da nossa mente. Pai, nos dá uma mente ativa, uma mente conectada ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar nesta hora. Pai, que o Teu Espírito Santo possa levar a paz, possa levar a esperança, possa levar a saúde, o milagre para essas pessoas que creem no Senhor. Pai, a chave do milagre é a fé. Aquele que crê, ele vai receber do Senhor a bênção, a vitória que eles precisam, a restauração familiar que eles precisam, a restauração conjugal, a restauração da vida financeira, do trabalho. Pai, eu declaro que as portas estão sendo abertas nesta hora de empregos, a porta que vai levar, Pai, o pão de cada dia para essas famílias. Em nome de Jesus, meu Deus, nós recusamos, nós não aceitamos nenhum espírito de miséria nas nossas vidas, nenhum espírito de miséria, de morte, de medo nas nossas casas, porque nós declaramos que em Cristo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer esse despertamento dentro de cada um de nós. E essas pessoas que estão orando conosco nesta hora, essas pessoas que quando o Senhor olha para o coração delas, o Senhor enxerga fé, o Senhor enxerga que elas estão acreditando no Senhor, não em mim, que sou homem, mas no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que elas possam receber o milagre delas, Pai. Não importa o tamanho da necessidade, o Senhor é o Deus de milagres. Não há nada impossível para o Senhor. Eu declaro, Pai, milagres sobrenaturais na vida desse povo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer para os nossos corações uma palavra revelada, uma palavra confirmada pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu vou liberar a Tua palavra e o Teu Espírito Santo vai conduzi-la para cada coração. Que essa palavra chegue com vida, que essa palavra chegue como uma chama de fogo, uma chama ardente, que vai queimar tudo que não presta, toda impureza, e o que vai sobrar é aquilo que edifica a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que esses momentos que estamos aqui agora é um momento breve, mas um momento poderoso na vida de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, está conectado aí também a minha sogra, Dona Ivonice, a Berenice, o Wellington, graças a Deus. Então, é uma bênção ter todos vocês aqui comigo, conectados, né? Domingo estaremos aqui com o nosso culto presencial, em nome de Jesus, nos alegrando juntos como igreja, no Senhor. Meus irmãos, e creiam, sabe? Confiem em Deus. Confie em Deus, não importa a circunstância. Deus é com você. Amém? Se você está com Deus, você está bem acompanhado. Nenhum mal vai te tocar. Em nome de Jesus.
O Hélio já está rindo ali, chorando ao mesmo tempo. Que é isso, hein, irmão? Isso aqui é poder aí, ó. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Quem puder, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Em nome de Jesus. É importante que aqueles que podem acompanhem aí na sua Bíblia. Ok? Irmãos, o tema da mensagem é o seguinte: quem olha para Jesus não vai naufragar diante dos problemas. Quem mantém os olhos em Cristo não vai naufragar diante dos problemas. Amém? Vamos então para o texto que diz o seguinte. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Irmãos, isso aqui aconteceu logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplicou ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus termina esse milagre da multiplicação, já era tarde. Então Jesus fala para os discípulos: olha, entrem no barco e vão para o outro lado do mar, que logo eu vou e me encontro com vocês. Então isso foi o que aconteceu. Então Jesus falou para eles: embarquem, passem para o lado de lá, enquanto eu vou despedir as multidões. Ora, verso 23. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Olha só, irmãos, o quão importante é para nós entendermos a respeito da oração, da necessidade de oração. Quem não ora é fraco. Se um cristão ele não tem um tempo para orar, ele é vulnerável às circunstâncias. Qualquer coisa deixa ele triste, desanimado, derrotado, cabisbaixo, fraco. Ele não consegue ter atitudes diante dos problemas. Por quê? Porque ele não ora. Então a oração, ela faz parte da nossa vida como cristãos. Ora, se o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, a Bíblia diz que ele se retirou, ficou sozinho para orar. Olha só o que o versículo nos diz. Caindo a tarde, estava ele só. Irmãos, então se o próprio Senhor, ele via a necessidade de orar para se fortalecer em Deus, porque ele sabia o que estava pela frente, ele sabia o que ele tinha que enfrentar. E quando ele ora, o espírito dele é fortalecido para enfrentar os problemas, para enfrentar os ataques de Satanás. Os irmãos estão entendendo? Se o diabo atacou Jesus, ele também nos ataca. Então, quando nós oramos, o nosso espírito ele é fortalecido para enfrentar as adversidades, os levantes de Satanás que vêm sobre a vida de todos. Então, quem não ora é fraco. Quem não ora pode carregar um título de cristão, mas a vida dele é de derrotado, porque ele não ora.
Agora, orar não é fácil. Não é fácil você tirar um tempo para orar, sabe? Então, muitas vezes, em vários textos da Bíblia, nós vemos que Jesus levantava cedo e no final da tarde ele trabalhava o dia todo caminhando, fazendo a obra de Deus, a obra do Pai, curando, libertando, ressuscitando, pregando, ensinando, né, sendo confrontado e confrontando. Depois de um dia cheio de trabalho, em várias passagens bíblicas, ele ainda ia orar. Porque ele reconhecia a necessidade de se encher espiritualmente, de se fortalecer na presença do Pai. Isso é oração. Então nós temos que ter a revelação que nós é que precisamos de orar, sabe? E quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Deus nos fortalece. Deus participa dessa comunhão. E o Espírito Santo vem e enche você com ousadia do Espírito de Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele fala, é necessário. Por que nós oramos? Porque temos a convicção de que é necessário. Se eu quero ter uma vida de vitória, eu preciso orar. Se eu quero ter uma vida, né, de autoridade espiritual, eu preciso orar para ter convicção e revelação de quem eu sou em Deus. Oração é relacionamento. Quando eu falo com o Pai fala comigo. Entende isso? A necessidade de orar. Então, você vai ter que vencer as dificuldades do seu dia. Vencer a sua carne que não quer orar. O nosso corpo não quer orar. Nosso corpo quer descansar. Descanso, sombra e água fresca. Mas o nosso espírito clama para orar. Nós precisamos vencer e disciplinar-nos a ter uma vida de oração. Então é interessante. O Senhor Jesus disse, olha, entra no barco e vai lá para o outro lado. E ele se retira sozinho e vai orar. Irmãos, vamos adiante no texto. Carol, minha cunhada, com a família, creio que estão conectados aí conosco. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 14, no versículo agora número 24, que diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Irmãos, veja o poder sobrenatural do Senhor Jesus. Agora, você se lembra o horário que ele começou a orar? A Bíblia diz que já era tarde, no fim da tarde, ele foi para o monte para orar. No final da tarde. Agora no versículo 25, diz que na quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, da manhã, Jesus vai caminhando por sobre o mar para encontrar com os discípulos que estavam em um barco no mar. Agora vamos aprender um pouco aqui. Quando nós começamos a orar, parece que 5 minutos é uma eternidade. É ou não é? Parece que é uma luta. Parece que em 2 minutos você já falou tudo que tinha para falar. É uma dificuldade. Mas Jesus, ele começou a orar à tarde, foi até às 3 da manhã. Sabe o que é isso, irmãos? Prática de oração. Prazer na oração. É isso que nós precisamos ter. Prazer em orar. Amém? Assim como é prazeroso passear, como é prazeroso comer, nós temos que descobrir
que é prazeroso orar. Então Jesus orava esse tempo, não é porque não havia um sentido espiritual, pelo contrário, porque ele precisava estar forte, ele precisava estar cheio da presença, né? Ainda que ele fosse Deus, ele também era homem. A Bíblia diz que ele foi tentado e provado em tudo, assim como eu e você somos. Por isso ele tinha que orar, por isso ele tinha que vigiar, porque mesmo sendo Deus, ele também era homem. Amém? Então, irmãos, Jesus orava. Então, por volta das 3 da manhã, vai Jesus caminhando por sobre as águas. Só ele já quebra as leis da física, porque o nosso Deus está acima de qualquer lei natural. Ele é que rege as leis naturais e as leis sobrenaturais. Ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor. Isso nos mostra e nos dá mais confiança quem é o nosso Deus. O nosso Deus caminha por sobre as águas do mar. Amém? E ele vai então se encontrar com os discípulos nesse horário de madrugada. Vamos ver o que aconteceu? Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha só, irmãos, não reconheceram o Senhor. Por que eles não reconheceram o Senhor? Porque estava muito escuro. Imagina, no meio do mar, é um barco lá no meio do mar, não dá para reconhecer a fisionomia de ninguém. Ou seja, eles não reconheceram o Senhor, porque havia trevas. Isso acontece conosco. Muitas vezes, quando nós vivemos dias de trevas, dias de problemas, dias em que parece que tudo está dando errado, como é difícil enxergar o Senhor cuidando de nós. A maioria das pessoas pensam que foram abandonadas, que Deus se esqueceu delas. Mas a Bíblia nos diz que Ele não se esqueceu. Ele não se esquece de mim e de você. A Bíblia diz que Ele foi ao encontro dos discípulos. Ainda que a escuridão, ainda que a noite se escureça à sua volta, preste atenção nisso. Ainda que tudo parece que escureceu diante de você, da sua casa, da sua vida, o Senhor está indo ao seu encontro. Ele não abandonou você, Ele já está chegando. Amém? Creia nisso. Ele já está chegando com a providência certa para a sua vida. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é isso, que Ele já está entrando com a providência na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eles não o reconheceram. Mas vamos para o texto. No verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Que maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa essa do Senhor Jesus. Tudo era trevas, parecia que eles iam ser destruídos naquele mar. O mar estava, o vento, a Bíblia diz que o vento era contrário e batia no barco e os levava para longe, para longe. Tinham perdido o controle. Você consegue imaginar alguém com a vida desse jeito? Parece que tudo está sem controle, já perdeu o controle da situação.
assim eles estavam. E o que Jesus fala para eles? Ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Sabe, a mesma coisa o Senhor diz para você. Não importa se nesses dias tem se levantado um vento contrário contra a sua vida. Não se importe se algumas circunstâncias têm tentado te levar para longe dele. Creia que ele está dizendo para você: ei, filho, tenha bom ânimo, sou eu que estou chegando para entrar no seu barco, na sua casa, na sua vida. Tem de bom ânimo, confia em mim. Sou eu. Isso é o que ele diz para mim e para você. Não temas, não temas. Irmãos, não temas. Não tema. Os problemas vêm para tentar nos destruir, para tentar nos jogar no chão e nos massacrar. Mas eu quero dizer para você, não temas. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus, Deus é com você. E se Ele é com você, a vitória já é sua, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Amém? Olha só. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sabe o que é isso, irmãos? Ousadia. Ousadia de experimentar o sobrenatural de Deus. Isso não depende do Senhor, isso depende de nós. A ousadia, a decisão depende de nós. Pedro falou: se és tu, Senhor, então libera a palavra. Se o Senhor liberar a palavra, eu vou na tua palavra. Eu vou. E o que é que Jesus falou para ele, irmãos? Vamos lá para o texto. Verso 29. E Jesus lhe disse: vem. Vem. Irmãos, Pedro queria experimentar o sobrenatural de Deus. Nenhum outro dos discípulos se atentaram ou desejaram isso, mas Pedro desejou. Você precisa desejar mais de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso. Seu marido, sua esposa, seus filhos, ninguém pode fazer isso por você. Você tem que desejar, experimentar mais de Deus. Está me entendendo? E Pedro falou para ele: Senhor, se és tu, libera a palavra. Manda, ordena que eu vá e eu irei. Irmãos, e Jesus falou para ele: vem, vem. Se você se dispor, meu irmão, preste atenção nisso. Se você se dispor nas mãos de Deus, Deus vai falar para você: vem, 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 porque eu estou aqui esperando por você. Vem. Você não está só, o Pai está com você. Amém, irmãos? E olha só, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Glória a Deus! O desejo do coração de Pedro se tornou realidade. Por quê? Porque Pedro confiou na palavra do Senhor. Jesus liberou a palavra e disse: vem. Pedro caminhou firmado e crendo na palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, ande pela palavra de Deus. Pedro olhou a palavra porque ele não conseguia olhar para o Senhor.
Ele não conhecia, ele não conseguia reconhecer a fisionomia, mas ele reconheceu a palavra. E ele foi confiando na palavra de Deus. Deus já liberou a palavra de Deus para nós. Então, irmãos, vamos andar na palavra do Senhor. Amém? Se você caminhar pela palavra de Deus, ninguém te segura. Ninguém. O inferno inteiro pode se levantar contra você e todo o inferno vai cair diante de você. Porque você estará firmado na palavra e nas promessas de Deus para a sua vida. Então, Pedro desce do barco, põe o pé na água e anda. Você consegue imaginar isso? Um ser humano andando sobre as águas? Sobrenatural. Sobrenatural. Eu quero explicar uma coisa para os irmãos. O que é o natural, irmãos? O natural é essa vida que a gente tem, cheia de problemas. Todo mundo tem problemas. Todos. Sabe? E muitos problemas nós não entendemos. Por quê? Para quê? Por que está acontecendo isso? Qual a razão dessa situação? Nós não entendemos. Jesus falou, olha meus filhos, no mundo vocês terão tribulações, provações, perseguições, sabe? Mas ele falou também, tenha bom ânimo diante delas, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E se ele venceu, nós também vencemos com ele, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o natural é essa vida que nós temos. Imagina comigo, se a gente for pensar os nossos momentos de lazer, nossos momentos de descanso, nossos momentos de prazer, são poucos comparados com o que a gente passa de problema, de circunstância para resolver, de problemas de todas as maneiras que a gente enfrenta. O que é isso? São os problemas do mundo natural que nós vivemos. Mas há uma diferença daquele que decide aceitar viver no natural, caminhando no natural, daquele que decide, assim como Pedro, andar no sobrenatural. Experimentar o que está além do natural, além do racional, além da razão, além da emoção. Quando nós queremos avançar, caminhar, experimentar aquilo que está além da nossa emoção, do sentimentalismo, além daquilo que nós podemos imaginar, isso só é possível através da fé. Da fé. Por isso que a fé é uma loucura para quem não crê, para quem não entende. Mas para aquele que crê, é poder de Deus. Através da fé, você vai caminhar por sobre as águas. Através da fé, o mar vai se abrir para você passar. Através da fé, você vai experimentar aquilo que os outros não vão experimentar. Porque não tem ousadia de crerem no sobrenatural. Os irmãos estão entendendo? Deus quer levar você a posições maiores. Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar junto com você. Junto. Assim como Jesus fez com Pedro. E Pedro então anda sobre as águas. Porque ele estava olhando para o Senhor. Ele olhava para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só o que o texto nos diz. No verso 30. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. E começando a afundar, submergir, gritou: salva-me, Senhor!
Olha só, irmãos, Pedro estava andando no sobrenatural. Pedro estava experimentando algo além do natural, dos problemas e limitações naturais. Pedro estava acima, caminhando no sobrenatural. Mas diz a Bíblia que em um momento ele começa a olhar para onde? Para o vento. Ele começa a olhar para as circunstâncias. Ele começa a olhar para o natural. Ele tira os olhos do sobrenatural, que é a palavra de Deus, e ele coloca os olhos no natural, que são as limitações que nós temos. Se os irmãos estão me entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, Pedro estava experimentando uma dimensão que nem o outro homem experimentou. Mas teve um momento que ele desviou os olhos. Ele olhou para o vento. Ele olhou para as dificuldades. Ele olhou para os problemas. Ele olhou para a doença. Ele olhou para a falta de dinheiro. Ele olhou para o coronavírus. Ele olhou para o desemprego. Ele olhou para a quebradeira que o país está vivendo. Ele olhou para toda e qualquer possibilidade de fracasso diante das dificuldades. É isso que eu quero, que eu estou trazendo para a nossa realidade. Quando nós deixamos de crer no sobrenatural para contemplar o natural, sabe o que vai acontecer? Vou ler para você. Olha só. Reparando na força do vento, teve medo. Começou a afundar. Começou a submergir. E ele gritou: salva-me, Senhor! Porque quando o homem está se afundando, ele lembra de Deus. Muitos, quando está tudo bem, ele não lembra de Deus, porque ele já se sente autossuficiente. Mas quando ele está naufragando, quando ele está vendo a morte chegar, aí ele clama: Senhor, me salva, tem compaixão de mim, Senhor, me livra, Senhor, da morte. Foi o que Pedro fez. Agora, irmãos, Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão gracioso, sabe? Que mesmo diante da nossa incredulidade, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, diante da nossa pequenez, Ele não vai permitir que eu e você, e nem ninguém que crê verdadeiramente nele, naufrague. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer comigo e com você a mesma coisa que Ele fez com Pedro. O que, pastor, que Ele fez? Vamos para o texto? Olha só o que aconteceu. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, irmãos, por que Pedro naufragou? Por que Pedro começou a afundar? Porque ele permitiu que a incredulidade subisse até o coração dele. A incredulidade, ela faz com que o milagre de Deus seja bloqueado na nossa vida. A incredulidade, ela bloqueia o mover sobrenatural de Deus sobre nós. A incredulidade, ela é parceira do natural, mas a fé é parceira do sobrenatural. A incredulidade te leva para destruição e derrota. A fé te leva para a vitória e para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, quando Pedro começa a naufragar,
o Senhor o pega pela mão, não permite que ele afunda. E Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? Mas de uma forma carinhosa, cheio de amor, Jesus então pega Pedro pela mão e olha o que ele faz. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus pega Pedro pela mão, caminha junto com ele, passo a passo, até que os dois entram no barco. Sabe, irmãos, esse é o cuidado, é o amor de Deus, é o carinho, é a atenção, é o zelo que o Senhor tem comigo e com você. E com todo aquele que nele crê. Deus simplesmente não fala vai, não, ele vai junto com você. Sempre ele estará junto com você. Você não está só, ele está com você. E é interessante que a Bíblia nos diz que quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Lembra lá no início do texto que a Bíblia diz que o vento era forte, o vento era contrário, o vento batia no barco e o levava para longe. Mas quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Todo mal cessa. Tudo aquilo que o diabo tem armado, cessa. Para. Porque Jesus simplesmente está no barco. Se Jesus está dentro do seu barco, se Jesus está dentro do seu casamento, se Jesus está dentro do seu trabalho, se Jesus está dentro da sua vida financeira, se Jesus está cuidando de você, se você permite que Ele cuide de você, todo vento que era contrário para fazer você naufragar, para destruir você, para destruir sua família, destruir o seu casamento, imediatamente tem que parar, tem que cessar, porque o Senhor agora está no seu barco. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Se Jesus está com você, você não tem o que temer. Não temas. É o que ele falou para os discípulos. Não temas, sou eu. Eu estou com vocês. Eu cuido de vocês. Amém, meus irmãos? E no verso 33, diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Os que estavam no barco o adoraram. Jesus está no seu barco? Se Jesus está no seu barco, todos os adoradores do barco têm que prestar adoração a Ele. Está me entendendo? Você tem adorado o Senhor? Você tem oferecido para o Senhor o seu melhor tempo para adorá-lo? Você tem oferecido o seu melhor para Ele? O cuidado, do modo geral. Eu não estou me referindo aqui a dinheiro, não. Eu estou me referindo à qualidade do seu tempo. Porque o seu tempo é precioso. O seu tempo, você tem que fazer muitas coisas durante o seu dia. Mas você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Sabe, irmãos, sabe o que é adorar a Deus de verdade? É colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Se eu falo que adoro a Deus, mas na minha escala de valores, se na minha escala de prioridades, Ele está lá no fim da fila, eu não estou adorando o Senhor. Eu posso até dizer que estou, mas não estou. Se eu estou junto com o Senhor no mesmo barco, eu quero adorá-lo com o que eu tenho de melhor. Amém, meus irmãos? Adorar ao Senhor.
A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós podemos mentir para muita gente, mas ninguém consegue mentir para Deus. Deus, ele vê aquilo que ninguém vê. Deus esquadrinha o coração humano. Deus, ele enxerga lá no profundo, no oculto e no escondido. Ele vê todas as coisas. E Deus, lembre-se disso, Deus é um Deus que te ama. Deus te escolheu. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Talvez para algumas pessoas você não tem valor, mas para Deus você tem valor. O seu valor corresponde ao sangue de Cristo. O Senhor te escolheu, Deus confia em você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e tudo que Deus planejou para você se cumprirá em nome de Jesus. Meus irmãos, diante dos problemas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, lembre-se dessa palavra de hoje. Não tire os seus olhos do Senhor. Ande pela palavra de Deus, que você será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Amém? Não ande pelo natural, ande pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder. Quando você ora, a sua oração é poderosa para quebrar toda a arma do inferno que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua família. Essa é a importância de orar, para destruir, através da nossa oração no nome de Jesus, destruir toda a obra de Satanás. Amém? Deus tem uma vida abundante, feliz, plena para todos nós. Então vamos desfrutar dessa vida e desse plano perfeito de Deus para nós, em nome de Jesus. Quero já agradecer todos vocês que se conectaram conosco, que eu não citei os nomes também. Que Deus possa te abençoar ricamente. Obrigado pelo seu tempo que você dedicou para estar aqui conosco. Só Deus para recompensar você. Mas eu tenho certeza que um trecho que você ouviu vai fazer a diferença na sua vida, na sua semana, no seu dia a dia. Vai servir para você orientar alguém que está passando por algum problema, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa palavra que nós compartilhamos hoje. Quero orar por você, pela sua família. Feche seus olhos aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que esteve conectada conosco nesses minutos, aqueles que não estiveram, mas que ainda vão assistir esse vídeo, porque alguém vai enviar para eles. Pai, em nome de Jesus, que aquelas pessoas que estão sofrendo, Pai, enfermidades, sofrendo com todo tipo de doenças, de adversidades, Pai, que estão vivendo o dia mal, como a Tua palavra diz, Pai, que eles possam receber hoje, agora, em nome de Jesus, o milagre, o socorro do Senhor, alcança eles agora. Pai, eu declaro que o Teu Espírito Santo está com eles no barco, eles não estão sozinhos, e aonde o Teu Espírito está, todo vento contrário tem que cessar, tem que acabar, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a vitória, a alegria, a saúde, a paz na vida dos meus irmãos e na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a nossa vida como instrumento de bênção, instrumento de milagre nas Tuas mãos. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça aí onde você está, estenda suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos, não só hoje, mas que seja assim para todos sempre. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eduardo, seja abençoado, meu irmão, você e a sua casa, em nome de Jesus, e que os irmãos desfrutem sempre do melhor de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. Qualquer coisa que precisar, estamos à sua disposição. Pode nos chamar. Eu fui chamado para te servir. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.